A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando sobre estas propriedades que estabelecem o concurso da comunicabilidade entre dois mundos, o mundo extrafísico e espiritual, que é o mundo causal, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos, porque somos espíritos revestidos de um corpo transitório com uma experiência terrena, recebendo a oportunidade do esclarecimento dessa doutrina de luz, de amor, de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina espírita, que vem nos clarear sobre a mediunidade, o entendimento sobre os mecanismos da obsessão. E você sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando juntos o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na terceira parte desta obra, que trata do assunto o campo de trabalho. E nesse capítulo 27, que já iniciamos no programa anterior, hoje vamos dar o desfecho deste capítulo, apresentando o que o autor vem nos trazer sobre esses processos de fuga, processos que todos nós de alguma forma realizamos quando acalentamos-nos pela ilusão, pelas facilidades, por esses mecanismos em que vivenciamos a ideia imediatista de vivermos o presente, mas sem o conhecimento de causa e pouco se importando com suas consequências. Daí a necessidade de desenvolvermos a fé no futuro, ou seja, adquirir a propriedade do entendimento da imortalidade da alma. Então, assim, quanto menos nos permitiremos as fantasias, as fugas, as imaginações, que nos levam aos processos, então, da obsessão. E o autor reinicia a proposta de esclarecimento escrevendo: a imaginação de cada um cria seu próprio mecanismo de fuga, aos que se prendem aos conceitos teológicos, depois de desfigurá-los e corrompê-los, para servirem aos seus propósitos. Isto é particularmente válido para os antigos sacerdotes, que se apoiam em fantásticas teologias e em textos escolhidos com extremo cuidado no próprio Evangelho do Cristo. Quantos deles temos encontrado nas tarefas mediúnicas? Então, aqui o autor está nos trazendo a sua experiência com relação aos espíritos encarnados que tiveram a oportunidade de pertencer a algum nível religioso de ocupação de cargo dentro da religião humana e que estabelece a partir daí a ideia falsa de poder, de controle, de manutenção e administração da fé, impondo-se como um intermediário divino e, portanto, buscando, através dessa condição de vaidade, de exercício do poder falso, permanecem nesse processo de fuga, de ilusão, e distorcem os textos do Evangelho, porque tomam-os ao pé da letra e fazem de proveito aos próprios interesses para permanecer assim vinculados ao processo. Não encontram o céu que esperavam, não encontram o paraíso, não são recebidos pelo Pai Celestial como esperavam. Então permitem-se a essas organizações
em que no mundo espiritual continuam com as suas ilusões, os seus processos de fuga para atender aos interesses particulares. Mas o que a doutrina espírita pode nos orientar acerca desses mecanismos? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, com o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós temos o item 9, que é um esclarecimento de Allan Kardec, onde ele diz: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Ou seja, meu caro ouvinte, ajoelhar-se diante de um altar, diante de uma estátua, e permanecer de coração frio. O caminho único que vos está aberto para achar graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, meu caro ouvinte, não basta somente vestir-se de forma adequada perante a população, perante o povo, apresentando-se com um grau, admitindo-se por uma organização religiosa humana para garantir um lugar nos céus, senão pelo exercício do desenvolvimento do bem, das qualidades, da oportunidade de aprendermos a amar, de servir, de sermos úteis e desenvolver toda a luz possível do entendimento, da simplicidade, da humildade, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e não interpretá-lo ao seu bel prazer e viver iludindo-se a partir desses cargos. Lembro-me de um em particular, continua o autor, montar a sua própria organização nas trevas. Apresenta-se aparentemente muito humilde e manso. Informa-me que consentiu em receber-nos na sua câmara, porque a entrevista lhe foi solicitada por pessoas que ele respeita e admira. É claro que se vê naquilo que chama sua própria câmara. Então aqui é um fenômeno da ilusão daquele que projeta para fora de si no mundo espiritual aquilo que ele julga existir dentro do seu campo mental.
Então cria todo esse aparato dessas formas de pensamento. O espírito admite que está dentro de um local onde ele é o líder, onde ele manda. E a segunda vez em muitos anos que concorda em tratar diretamente com alguém, pois tem seus auxiliares para contatos e execução dos planos. Quer saber o que desejamos dele, embora certamente o saiba. O diálogo prossegue, tranquilo, enquanto ele permanece escondido na sua mansidão aparente. Mas as ameaças mais claras começam a filtrar-se. Não nos deixará sair dali sem saber do que se trata, pois dignou-se a conceder-nos a entrevista. Ao fim de longa conversa, difícil, em que ele se mantém ameaçador, na sua aparente tranquilidade, nossos benfeitores revelam-nos que se trata de um antigo franciscano extraviado. Aos poucos, conseguimos despertá-lo para a realidade que ele tanto teme enfrentar. Então aqui entendemos claramente o processo de fuga da entidade que está vivendo uma atitude de soberba, de poder, de supremacia, possui acólitos, possui aqueles que possam obedecê-lo, concedendo a entrevista, mas sempre fugindo da própria realidade. Qual teria sido o mecanismo do fenômeno que se poderia chamar de inversão de local? Como e por que o espírito incorporado no médium, no cômodo em que realizamos os trabalhos mediúnicos, poderia julgar-se recebendo-nos em sua câmara? Os nossos mentores não nos explicaram o ocorrido, mas creio que não seria fantasioso admitir, especulativamente nesse caso, a velha e segura técnica da hipnose. Então vemos que é possível fazer com que haja uma palavra magnetizada pelo mecanismo da imposição do magnetismo, a aceitação de uma certa conduta, de uma certa realidade, e aos poucos despertar o espírito comunicante para esta realidade. Então, um mecanismo muito oportuno e utilizado dentro das reuniões mediúnicas, que vamos continuar estudando e abordando já no próximo bloco, meu caro ouvinte. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo número 27 da obra Diálogo com as Sombras, que tem por título Processos de Fuga. O livro você já conhece e está estudando conosco. É o Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na terceira parte dessa obra, que trata do campo de trabalho. Então o autor está nos trazendo alguns exemplos muito interessantes para todos nós encarnados, que temos como recurso de trabalho e ferramenta bendita na seara de Jesus a mediunidade, como recurso pedagógico também para tirarmos proveito e reconhecermos o quanto ainda temos as tendências para criar ilusões, processos de fuga, fantasias, nos permitirmos aos imediatismos
e assim desenvolvermos tantos conceitos de valores que se transformam em enfermidades da alma, tantos transtornos e perturbações espirituais que podem nos levar aos processos obsessivos. O autor está abordando um caso de um comunicante que foi um sacerdote seguidor de Francisco de Assis, transviara-se no mecanismo de fuga e continua vivendo ele no mundo espiritual, julgando ser superior, julgando poder dar ordens, se encontra na reunião mediúnica e, por um processo de hipnose, recebeu dos benfeitores espirituais a ideia de que ali ele se encontrava, na sua própria câmara, mas na verdade estava dentro de uma sala onde a reunião mediúnica estava ocorrendo. Por mais defendidos que se julguem encontrar esses companheiros desarvorados, em suas furnas escuras, não são invulneráveis à misericórdia divina. Se o fossem, não teriam jamais a oportunidade de se libertarem de sua condição tão dolorosa. Ao passo que eles não têm condições de peso específico para subir às regiões da luz a fim de promover distúrbios e conquistas, o que seria inadmissível. Os espíritos iluminados podem descer sacrificialmente aos antros da angústia e o fazem com frequência, a fim de tentar o resgate de companheiros que já ofereceram um mínimo de condições para serem ajudados. Então, essa densidade que ele está falando é do perispírito. Peso específico e densidade é a mesma coisa. Então, o perispírito grosseiro, denso, com os interesses materiais, permanece próximo à crosta terrestre. Não pode subir para as regiões da luz. Mas os espíritos da luz podem adensar seu perispírito, fazerem-se até visíveis e recolher esses irmãos por conta da lei divina que é acompanhada de misericórdia, meu caro ouvinte. E todos podem ser resgatados em seus momentos de condições favoráveis. De algum modo, cujo conhecimento ainda nos escapa, aquele irmão deve ter sido preparado e condicionado de tal forma pelos trabalhadores do Cristo que, mesmo deslocado em nosso grupo, sentia-se ainda em toda a segurança de seu reduto, no qual condescendia generosamente em receber-nos, com as suas pouco veladas ameaças. É possível também, e esta seria uma forma alternativa de considerar o caso, que o nosso médium tenha realmente sido desdobrado, sob a proteção do alto até o local, e de lá transmitindo a mensagem que nos possibilitou o diálogo. Frequentemente temos presenciado esse fenômeno de deslocamento de médiuns, que desdobrados do corpo físico vão ao encontro do espírito, que os nossos mentores desejam pôr em contato conosco. Deixo abertas as opções mencionadas, bem como outras que não me tenham ocorrido. Um dia saberemos o suficiente para entender melhor essa extraordinária faculdade que é a mediunidade. Então é muito ampla a ciência espírita. Cabe-nos somente servir e aproveitar a oportunidade, o ensejo, para acolher, para oferecer o bem-estar da presença da paz que Jesus proporciona quando nos reunimos em seu nome em oração para nos protegermos diante de todo o mal, nos libertarmos de todo o engodo, de toda a falsidade, de toda a condição de fuga e auxiliar esses irmãos que chegam também necessitando, tanto quanto nós, de grande luz. São muitos os que falam em nome de uma fé que não possui mais, em nome de um Deus que não amam, de um Cristo que pretende colocar a serviço suas paixões subalternas e de um Evangelho que somente citam naquilo que lhes convém, com as interpretações que lhes interessam. Não negam a reencarnação, nem a sobrevivência, nem a comunicabilidade dos espíritos. Mas isto será revelado, dizem, quando a Igreja for restabelecida em toda a sua glória, ou seja, quando voltar a dominar como instrumento de suas ambições. Às vezes, o esconderijo é a cultura intelectual. Constroem seus próprios sistemas
inventam brilhantes sofismas e adestram-se em uma dialética deformada, mas nem por isso frágil e desarticulada. Ao contrário, bastante inteligente, pois, sendo eles inteligentes, precisam de um inteligente mecanismo de fuga. Enfim, cada um constrói o seu esconderijo, inventa suas defesas, segundo suas inclinações, recursos e intenções. A finalidade, porém, é uma só: esconder-se das próprias angústias. Quando descobrimos suas motivações, estamos a caminho de poder ajudá-los e libertar-se da dor. Os indícios precisos eles mesmos nos fornecem. É preciso estarmos atentos, vigilantes, pacientes e prontos a servi-los naquilo que lhes convém aos espíritos atormentados, e não naquilo que possa estimular-lhes as paixões abrasadoras. Então esse é o mecanismo de ação que cada um de nós pode se colocar a serviço do trabalho. Aceitar a oportunidade de servir, de buscar sempre aprendizado em cada uma das comunicações, porque cada pessoa, meu caro ouvinte, é um grande universo particular que tem muito a oferecer em termos de aprendizado em suas experiências. Então é oportunidade também de servir, aprender a amar, acolher e aprender muito com cada um desses comunicantes pela oportunidade do exercício da mediunidade com Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, meu caro ouvinte, apoiemo-nos nesses baluartes do bem, os missionários que vieram nos trazer a oportunidade
da exemplificação, são arautos do Evangelho, são irmãos superiores que vêm nos dizer que é possível desenvolver valores da fé e que podemos atuar principalmente na construção desse bem maior, primeiramente dentro de cada um de nós, na construção do reino de Deus em nossos corações, e jamais nos permitimos as fugas espetaculares, aos processos de ilusão, fantasias e esquecimento dos deveres que nos cabe realizar com Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.